Então, o que a gente percebe é que o Brasil, primeiro, foram acabar com a direita. Acabaram realmente com a pessoa, estão querendo acabar e matar com Jair Messias Bolsonaro, que lutou contra esse sistema. Tentou acabar com esse sistema. Tentaram verificar se o Bolsonaro tinha corrupção, corrupção nenhuma. Quando se coloca aquela questão do que xingue-os do que você é, acuse-os do que você faz, é exatamente o que essas pessoas fazem. Quando eles agora contrataram esses influenciadores para numa questão de Estado, de correição de Estado, TCU e Banco Central, para que haja algo que não orgânico, mas artificial, para levar ao público, para a opinião pública, que o TCU está fazendo com o Banco Central é correto, isso sim é uma militância ilícita digital, que é o que eles acusaram o governo Bolsonaro, que é o contrário, era orgânico. Primeiro, eles não entendiam isso, como a direita foi orgânica de perceber, e trata com fatos, fontes abertas. Não há nada ali de inventado, nem padronizado, nem planejado que todos trabalhem daquela forma. Acusar, todo o começo foi aquele inquérito das fake news, que acabou no Congresso Nacional, quando se viu o PT, a esquerda, que estava comprando influenciadores lá atrás. Aí acabaram com a CPI. Eles estavam comprando influenciadores. Aí agora a gente vê, novamente, um TCU para evitar a liquidação de um banco, está se utilizando de influenciadores para artificialmente levar uma opinião ao público para estar do lado de um TCU. Olha a gravidade dessa questão. Ou seja, está precisando de uma opinião pública para ir para cima de um Banco Central para dizer que o Banco Central está agindo indevidamente. Esse é o crime. É o crime para tentar proteger o crime. É onde nós estamos agora no Brasil. Peraí, deixa eu só entender uma coisa. Aquele Firmino que me esculachou... Não, peraí, eu não tenho certeza. Segundo o Rony Gabriel... O Pedro viu aí? Não, dos que eu... Gente, como jornalista, nesse momento eu tenho que mas quem falou? Verificar. O que eu vi nas redes sociais, o que as redes sociais estão dizendo, não é jornalismo, desculpem, eu preciso verificar e teria que ligar para cada um deles. Mas sim, claro, eu vi as pessoas. Carol Dias, parece que é uma ex-paniquete, um tal de Cardoso, e aquela Gabriela Prioli, que não aguentou o tranco. A Gabriela Brioche. Contra o Caio Coppola, parece que ela fez um vídeo um pouco bem antes, assim, alguns meses antes da liquidação, alguns meses antes, já estava rolando a história do BRB comprar o Master, e ela fez um videozinho dizendo que o Master era show de bola. É aquela... Pega os títulos. Essa menina, eu sei quem é essa menina, né? Uma lourinha, magrinha. Sei. Eu me lembro uma vez que teve uma... Passam como eu chupem os títulos. Teve um corte... Deve ter feito alguma coisa. Vamos ver o que o Rony Gabriel rapidinho. Teve um corte no orçamento do Ministério da Educação, do Lula, e aí os seguidores dela ficaram em cima dela, né? Gabriela, você não falou nada sobre esse corte do orçamento do Ministério da Educação do Lula. Você tem que lá... Aí ela gravou um áudio. Gente, eu estou em Nova York fazendo o enxoval da minha filha. Eu não vou falar disso agora. Entendeu? Vai, Max. Ela jogou a galera na furada. Boa. Aí agora que revelaram, se virem aí. Vocês que são trouxas que acreditaram, né? Basicamente é isso. Ó, o Rony Gabriel falou aqui. Contrato de confidencialidade, mas ela confirmou sim as informações para a gente, que havia também recebido de uma outra agência, eu não me recordo também o nome, modelos de vídeos de outros influenciadores de como deveria ser, né, o formato desse conteúdo para ser publicado na rede social. A Juliana Mil, que tem 1.400.000 seguidores, né, na sua página, então ela também confirmou essa mesma informação. Vocês fizeram a pergunta de quais foram os modelos que ele me enviaram, e antes de eu passar esses nomes, quero deixar uma coisa clara. Quem me passou esses modelos foi a própria empresa, ou seja, existiu um contrato de confidencialidade com esses influenciadores. Quem quebrou foi a própria empresa, né? Então, os modelos que eles me enviaram é do Cardoso, Paulo Cardoso, lá no Instagram. Dois modelos dele, Marcelo Renault também fez um vídeo. Eles me enviaram de um André Dias e também de uma moça chamada Carol Dias. Esses foram os modelos. Então o Firmino não está. Pelo menos não que o Rony Gabriel tenha comentado. Bom, que bom. Mas sobre compliance,
A Globo tem o compliance, tem a diretoria de compliance, né? Então, por exemplo, quando eu era apresentador do esporte da Globo, toda vez que eu era chamado para fazer algum evento, como mestre de cerimônias, né, fazia muito, entrega de prêmio, fiz muito evento para o COB, eu tinha que informar o meu chefe superior e aguardar a autorização da direção e do compliance. Olha, tudo bem, pode fazer esse evento não compromete o nosso contrato, não compromete, não, você pode fazer. Isso nesse sentido era muito rígido. Mas assim, hoje eu tive uma reunião com a equipe que está trabalhando no meu curso de jornalismo, que estamos acelerando para lançar agora, mais 1 ou 2 meses a gente consegue lançar, e estávamos conversando sobre isso, e o módulo 12, o módulo que fecha o curso, eu falo muito disso, né, do que é o jornalismo. Então, a Globo tem uma diretoria de compliance, né, e ela, não sei se vocês vão lembrar disso, quando houve aquele racha, quando o Sérgio Moro fez acusações levianas contra o Jair Bolsonaro, dizendo que ele estava interferindo na Polícia Federal, né, quando eu lembro muito o bem. Alexandre Ramagem para diretor-geral, o Jornal Nacional, não vou saber, eu teria que olhar os arquivos para saber o dia exatamente, mas o William Bonner e o presidente Bolsonaro disse que pediu ao Sérgio Moro para ser blindado. E aí vai para o que a gente chama de sonora, que é só o trecho da fala do Bolsonaro. Eu disse para o Moro, eu não quero que me blinde, eu não quero que me... O Bonner só esqueceu do não. Exato. Passaram-se 15 minutos e o Bonner... Olha, agora há pouco nós dissemos que o presidente Bolsonaro pediu ao Sérgio Moro que o blindasse, mas na verdade, como ouvimos, eu sei de cor porque eu já trabalhei muito com esse vídeo, na voz do próprio presidente, ele pediu para não ser blindado. Está feita a correção. Jornal Nacional. 4 horas depois, no Jornal da Globo, tem um repórter em Brasília, numa entrada ao vivo, e ele chama a tal sonora, a tal fala do Jair Bolsonaro. E o presidente Bolsonaro pediu ao ex-ministro Sérgio Moro para ser blindado. Vamos ouvir. Entra o Bolsonaro. Moro, eu não quero que me blinde. 15 minutos depois, volta o repórter. Bom, agora há pouco, com o mesmo texto do Bonner, inclusive a correção termina assim, está feita a correção. O Bonner faz isso no Jornal Nacional, está feita a correção. E o repórter em Brasília, ao vivo, está feita a correção. Como ouvimos nas palavras do próprio presidente, o repórter fala o mesmo texto. Olha, eu nunca vi algo desse tipo na minha vida. Assim, um editor foi para a ilha de edição, um editor de texto, separou aquela fala do Bolsonaro, escreveu o texto que o apresentador leria, que a gente chama de cabeça, né? O presidente pediu, esqueceu o não, passou para o editor executivo, para o editor-chefe, viram a sonora, o trecho que ia ao ar, viram o texto que chamaria aquela sonora, aquela fala, não repararam que faltava o não. William Bonner, obviamente, leu aquilo antes, não reparou que faltava o não, leu aquilo, entrou, e depois, 4 horas depois, num outro jornal, o Jornal Nacional é fechado no Rio de Janeiro, o Jornal da Globo é fechado em São Paulo, são equipes diferentes, eles cometem o mesmo erro, com palavra por palavra, com toda a sequência daquele roteiro macabro, e você tem uma diretoria de compliance. Desculpem. Não, e o erro também, palavra por palavra. Né? Exatamente. No meu curso é palavra por palavra. No meu curso eu vou exibir isso é quando você faz isso é quando pede para fazer a redação e vem 10 redações iguais, né? É porque o não, o não muda completamente sentido, e é mesmo, o não muda completamente sentido da frase. Então, ninguém ainda confirmou se o Firmino recebeu ou não, né? Mas eu gostaria só de relembrá-los uma matéria jornalística lá do Mato Grosso, que eu vou ler a matéria e a conclusão é de você. Né? A Polícia Federal investigou, então, suspeitas de vendas de decisões judiciais envolvendo o desembargador Marcos José de Brito Rodrigues, do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. De acordo com a apuração, convites para, abre aspas, tomar um café, fecha aspas, funcionariam como código velado para negociação de venda de sentenças. Mensagens obtidas pela investigação da Polícia Federal mostram contatos diretos entre o magistrado e Firmino Miranda Cortada, filho, que vem a ser o pai do neto, né, do menino que grava os vídeos, interessado em uma ação civil milionária na qual seu filho, ele que grava os vídeos, Firmino Miranda Cortada Neto, figurava como parte.
Em uma das conversas, Cortada Filho, o pai do menino que grava os vídeos, pede que o desembargador olhe com carinho, fecha aspas, o processo. Segundo a Polícia Federal, em maio de 2020, após receber o número da ação, Marcos Brito encaminhou imediatamente o processo ao seu principal assessor no tribunal, identificado como Marcelo. Pouco tempo depois, o desembargador, relator do caso, reverteu sua própria decisão anterior. Depois do olha com carinho, vamos tomar um café. Acolhendo embargos de declaração com efeitos infringentes em favor de Cortada Neto. É o menino que gravava o vídeo. Né? Então, o pai pede para tomar um café, um desembargador, pede para olhar com carinho, e aí mudamos a sentença. A mudança teve impacto econômico relevante. Inicialmente, o réu havia sido condenado a arcar com 100% das custas processuais e honorários advocatícios. Com a nova decisão, esse percentual foi reduzido para 80%, gerando, segundo a Polícia Federal, vantagem financeira significativa em uma ação de alto valor. Embora a Polícia Federal registre que não há prova explícita de pagamento de propina nas mensagens analisadas, o relatório destaca que o contexto das comunicações, a ausência de vínculo pessoal entre as partes e a alteração substancial do mérito da decisão indicaram fortes indícios de corrupção. Para os investigadores, a decisão proferida em 24 de julho de 2020 configura em tese venda de sentença. Aí depois, a investigação também identificou que anos depois houve novos contatos entre Cortada Filho, o pai do menino que grava os vídeos, e o desembargador sobre outros 2 processos, um civil e um criminal. Em uma das ações, Marcos Brito, o desembargador que aceita o café e gosta de olhar as coisas com carinho, extinguiu o processo e inverteu o ônus do pagamento das custas e honorários, novamente beneficiando Cortada, o menino que grava os vídeos. Outro personagem central na apuração é o empresário Anderson de Oliveira Gonçalves, proprietário da empresa Florais Transporte. Segundo a Polícia Federal, a empresa transferiu R$1 milhão a um advogado também investigado, valor que teria sido posteriormente sacado em espécie. Tem a foto. Uma bolada de dinheiro assim no banco do carro na matéria aqui. A polícia suspeita que Gonçalves atuava como intermediário financeiro responsável pelo pagamento de penas ao magistrado. Eu acho que ele foi comprar pão de sal, só isso. Mas tudo bem. Mensagens apreendidas. Mas riu ali. Você nunca comprou pão de sal com bolo assim de dinheiro? Mensagens apreendidas mostram conversas frequentes entre Anderson Gonçalves e Marcos Brito, que com envio de números de processos, reforçando a suspeita de um esquema estruturado de corrupção judicial. As investigações integram a Operação Ultima Ratio, deflagrado pela Polícia Federal com autorização do STJ. A operação apura crimes como corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, extorsão e falsificação de escrituras públicas. Na última quinta-feira, 24 de 10 do ano de 2024, salvo engano, isso. Então, na última quinta-feira, no dia que a matéria foi escrita, 24 de outubro de 2024, desembargadores investigados foram afastados de suas funções. Ao todo, foram cumpridos 44 mandados de busca e apreensão em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasília, DF, São Paulo, capital, Cuiabá, Mato Grosso, com apoio da Receita Federal. Além do afastamento, o STJ determinou proibição de acesso às dependências de órgãos públicos, vedação de contrato entre os investigados, uso de monitoramento eletrônico. A Operação Ultima Ratio é um desdobramento da Operação Mineração de Ouro, deflagrada em 2021 e já havia identificado indícios da prática desses crimes. O espaço permanece aberto aqui no timeline para que Firmino venha dar uma cortada e explicar as paradas estranhas aqui. Mas tá aqui, ó. Ele fez um videozinho. Eu sei, ele fez um vídeo. Ah, ele fez o vídeo o quê? Falando que havia desconfiança sobre a liquidação do Banco Master.
Não, peraí, eu não estou entendendo. Essa operação, então, aí está vinculada também... Não. São duas coisas. Essa operação aqui... Não, essa aqui é uma coisa. 2024, porque eu precisava falar isso aqui para a audiência, porque o pessoal não gostou, o Alan é treteiro. Seria uma coisa dos outros, reincidência. entendeu? Essa operação uma é que está reincidência. acontecendo... Não, é que o com- pessoal fala assim, o Alan gosta de brigar com todo mundo. Assim, porra, todo mundo é filho da puta. Você já me viu brigando com alguém legal pra caralho? Eu não brigo. Agora, aí vem, eu tô mostrando o histórico da galera, e aí aparece o nome do cara ventilado como alguém que teria recebido para olhar com carinho, no caso do Banco Master, convite para tomar cafezinho. Conduta ilibada, né? Conduta ilibadíssima, entendeu? Não faz nada com anos. Essa é a operação que está tendo lá no Mato Grosso, está vinculando a ministra do STJ, é essa, né? Da venda de sentenças? É. Mato Grosso do Sul, Isso. tem vários Olha, estados. tem muita... a investigação está andando muito, as provas ali, parece que chega no STF também, e é o tipo da operação que você vê divergência de atuação, né? Desembargadores voltam, continuam nos cargos, ou seja, voltam ao que foi colocado pelo Alan no começo. Quando são essas, faz parte do sistema. Mas rapidinho, O sistema olha como é que a judicial- galera é cega. Desculpa te interromper. Olha como é que a galera é cega. A Márcia Lopes. O Alan está atacando o pai do Firmino. Isso é baixaria. Não teve nada disso na redação, não. Atualizando. Não, você entende que a galera é clubinho total? Eu li uma matéria onde ele troca mensagem com um desembargador pedindo para tomar cafezinho para olhar o caso do filho dele com carinho. A decisão é mudada. 2 anos depois, não só é mudada, mas como agora volta, assim, virou o checkmate, sai daqui, vai para cá, muda. Agora é o cara que tem que pagar o Firmino, não o Firmino que tem que pagar, numa ação milionária. E aí eu tô falando que já tô trazendo uma matéria jornalística, narrando a investigação. A investigação, a matéria jornalística diz que não tem provas da corrupção, é realmente só aquela coisa muito estranha. Tinha a suspeita do Firmino proteger o caso do Banco Master com relação ao Itaú, o ITCU, e agora tem o vídeo do Firmino, falando que Eu só recebi aqui um print. dá um play, pô. Eu não sei nem qual é a conta Aqui, eu dele. dou play aqui. É. Eu não sei se ele me bloqueou. Não sei qual é a conta dele. Vocês é que dão bola demais para novato que chegou anteontem. Meu irmão, a gente se fode por mais de uma década e nego vai ficar acreditando no primeiro palhaço que chega amanhã. Aí depois eu que sou injusto. Ah, não fode, bro. Mas, ó, e o namorado da Tabata Amaral? Vocês estão sabendo também, né? Porque tem essa história de tomar um cafezinho, as coisas mudam. Pô, o cara... Viu essa, Armagem? Concurso para procurador do município de Recife, prefeito de Recife, João Campos. Ele mudou. Um maluco lá, 2 anos depois do concurso, disse que não, eu tenho necessidades especiais, fui diagnosticado com autismo. E aí o João Campos mandou tirar o cara que tinha sido aprovado no concurso por ter uma deficiência, né, e colocou esse maluco, que tinha ficado em 63º lugar. Que é parente de alguém, né? Que é o favorecido de alguém. Do Tribunal de Contas do Estado. Cara, Vamos rezar para comer? Não, mas só para falar do João Campos. só para comer? Vamos rezar para tudo. Mas rapidamente, só para falar do João Campos ali no Pernambuco, né? Porque o Lula... Porque é o garoto do Lula. É o garoto do Lula. Exatamente isso. É o inaugurador de faixa de pedestre, já viu esse vídeo? É o das redes sociais da esquerda. O TikTok, é o prefeito TikTok. É o expoente da esquerda, o jovem da esquerda que vai chegar, vai ser... Porque a gente sabe que o Lula não deixou herdeiros ali políticos, né? Por isso que insistem no Lula em campanhas presidenciais, pela popularidade do Lula. Mas todo mundo em volta metido em corrupção, desgraças, sem aprovação de projetos nenhum para a prosperidade e defesa da família brasileira, pelo contrário, né? Então o João Campos é exatamente essa expectativa. E o que a gente vai ver desses governos, desse João Campos em Pernambuco, são esse tipo de atitude. Você não vai ver defesa do indivíduo, do interesse público, da família, não. Vai ver favorecimento, patrimonialismo, clientelismo. Patrimonialismo é se fazer da coisa pública para benefício pessoal, dinheiro, recurso, roubar, desvio. É isso que vai acontecer. Clientelismo é a oligarquia deles ali tomando conta. A gente vai ver isso tudo. Se esse é o expoente do PT para frente, se ele vai estar para frente, o Brasil só segue no rumo de desgraça mesmo. Por isso que a gente vai virar. Por isso que a gente tem tudo para virar. A gente tem tudo para mostrar o que está acontecendo com o Brasil
o Flávio Bolsonaro, em 2026, cada vez mais forte, mostrando que o governo do pai dele foi um governo de prosperidade, sim. Eles tentaram acabar o nome Bolsonaro, não vão acabar, com a direita brasileira não vão acabar. Eu estava revisitando ali do governo Bolsonaro para trazer muito para vocês. Depois da pandemia, toda a parte econômica que foi colocada, a expectativa de PIB do Brasil estava maior que o da China. Os juros do Brasil estavam menores do que dos Estados Unidos. Houve recorde de assinatura de empregos, de carteiras assinadas. Esse era o Brasil. Esse é o Brasil que eles tentaram acabar. Tiraram o governo do Bolsonaro, tiraram o mandato do Bolsonaro e perseguiram o Bolsonaro. Só que a gente não vai acabar. A gente vai continuar lutando, nós vamos voltar. Vamos voltar para trazer prosperidade para o Brasil. Isso vai acontecer com o nosso Brasil, sim.